Na minha vida também me encontrei dentro de um poço e em Provérbios, até anotei Provérbios 19:21, diz assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos do Senhor. Amém. Provérbios 19:21. E, na verdade, eu tinha um sonho, né, desde cedo, 14 anos, aí, tinha um sonho de ser militar e não tinha ninguém na família militar. Né? E desde os 14 anos eu por si só busquei entrar na escola naval, escola militar. Na época a MAN, não era MAN ainda, era CETREFA, Centro de Treinamento das Forças Armadas, na época, lá em 92, lá, né? E nunca consegui. Em 95 realizou meu sonho. Né? Eu entrei como recruta no 16º Grupo de Artilharia de Campanha. 3 meses depois eu já estava sendo indicado como cabo da unidade, para ser cabo. Fui alvo de algumas comemorações de reconhecimento por comportamento, de indicações para exercer funções privilegiadas dentro do Exército, porque me identifiquei muito com a função. Queria muito ser militar. E meu sonho apareceu em 2000, quando eu tinha 18 anos, 95, que ali se iniciaria, né, a realização de um sonho. Mas, naquele ano, algo fatídico aconteceu, né? Que do dia para a noite eu saí, digamos, da montanha, do pico da montanha, realização dos sonhos, para ir ao mais profundo poço. Alguém na cidade de São Leopoldo, com o mesmo nome, o mesmo sobrenome, o mesmo apelido, morador no mesmo bairro, características físicas parecidas com a minha, a mesma idade, ele mais uma outra pessoa, invadem um estabelecimento comercial na cidade de São Leopoldo, roubam esse estabelecimento comercial e na fuga desse estabelecimento comercial, a pessoa que tinha o mesmo nome, sobrenome, apelido que o meu, desfere um tiro nessa pessoa e vitima, mata essa pessoa. Isso no Código de Processo Penal, no Código Penal, melhor dizendo, se encaixa no crime de latrocínio, assalto seguido de morte. Isso foi um crime que repercutiu muito na cidade de São Leopoldo. 3 meses depois, a Polícia Civil investiga o crime e encontra-se o carro que foi furtado na época, roubado, melhor dizendo, foi abandonado próximo da minha residência. E na fuga, diz o inquérito policial, depois de meses a gente vai acessar todo o inquérito e vai ver que na fuga, uma das testemunhas diz que um chamou o outro de Xande. E a polícia começa a investigar quem é dos Xandes próximo do local onde largaram o veículo. Né? E algo assim que quando Deus tem algo para fazer, né? Nós tínhamos um comércio, meu pai era comerciante, tinha um mercado naquele bairro na época, no bairro Feitoria Coab. E quando eles chegaram no bairro para investigar, a polícia chegou no mercado e perguntou para o meu irmão assim, na época eu já estava no quartel, né? Perguntou para o meu irmão assim, tem algum Alexandre aqui? Meu irmão disse assim, tem, é meu irmão. Qual que é o apelido dele? Então, em casa, todo mundo me chamava de Xande, os vizinhos me chamavam de Xande, os parentes me chamavam de Xande, até hoje, né? Xande, Alê, né? Só que eu tinha um apelido antes, tem uma foto aí que fez um cabelão grande, assim. Parecia o Bob Dylan. Isso. Quando eu era adolescente e não conhecia Jesus, tinha um cabelão crespo, grande, e eu botava o boné, e amassava o boné, e ficava do lado uns cachos, aqui assim, né? E aí, por gurizada ali, 16, 17 anos, apelidaram meu apelido de Bozo. É o do palhaço Bozo. Quando meu irmão perguntaram o apelido do meu irmão, meu irmão deu o apelido da família. Não deu o apelido da rua. Da rua era Bozo. Dentro de casa era Xande. E eles, cadê o Xande? Tá no quartel servindo o exército. Só que aí que tá. Quando eu tava no quartel, eu queria tanto servir o exército, que antes de ir pro quartel, eu rapei a minha cabeça. Fui no cabeleireiro, rapei a cabeça e tirei todo aquele cabelão, né? Então, quando eu entrei no exército, eu já entrei com o cabelo bem curtinho. Quando a polícia foi lá, me encontrou de cabelo curtinho. Quando me encontrou de cabelo curtinho, disse, olha, as características é tua. Pessoa alta, da tua idade, o teu nome, cabelo curtinho. Disse, não, cabelo curtinho. Eu não tinha cabelo curtinho. Na época do fato, eu tinha cabelo grande. Sim. Cabelão. Cortou nesse meio tempo. Cortei antes, quando eu fui entrar no exército. O crime aconteceu em fevereiro, eu entrei no exército em março. Mas em fevereiro, detalhe, eu tinha cabelo comprido. Grande. Né? Cabelo grande. Se eu não tivesse entrado no exército, eu continuaria com cabelo grande.
Então, digamos assim, que aquilo que se quer ser bênção, Deus, Sim. né? Eu cortei o cabelo para entrar no exército. Sim. Senão, jamais eu teria sido confundido com ele, porque eu tinha cabelo grande. Não queria, Nossa. seria o cabelo em um mês. Seria uma Sim. coisa que diferenciasse toda a Muito, pessoa. Completamente. muito. Fevereiro ia diferenciar muito da pessoa. Mas em março eu estava parecido com ele. Uhum. E essa coincidência me levou para um reconhecimento, né? Em fase de inquérito policial. E eu fui reconhecido por uma das vítimas como sendo o autor desse crime. Aí partiu um desespero da família, 2 advogados assumiram o caso, um pouco ainda de dinheiro que nós tínhamos na época. Minha família na época era uma classe média, digamos assim. Meu pai teve um infarto naquele ano, Meu morreu do Deus. coração. Começamos a perder tudo, mercado, casas, carro, tudo, né? E na luta, no desespero de provar. O exército me dando todo apoio, porque não condiz a minha atitude com aquilo que eles estavam me acusando. A minha pessoa não condizia com aquilo que eles estavam me dizendo Sim. que eu era. O exército sempre deu muito apoio, né? Me manteve dentro da unidade todo o ano de 95. Eu saí com bom comportamento, saí com crédito, saí com carta de recomendação do coronel, comandante do grupo na época. Mas respondi o processo. Lá no meio do processo, a juíza na época, ela pede minha preventiva e eu sou recolhido para dentro da prisão do exército. Oh, Deus. Dentro da prisão do exército, a gente começa uma luta muito constante. Eu lembro disso que quando eu estou saindo do exército, da minha unidade, desculpa, tá? Imagina. Fica à vontade, Isso. pastor. Fica à vontade. Quando eu estou saindo da minha unidade, o meu comandante me chama e diz assim, 04, o que aconteceu, 04? Eu disse assim, eu não sei, comandante. Eu não sei, coronel, o que aconteceu. Eu só sei uma coisa, eu nunca na minha vida eu roubei nada de ninguém. Nunca na minha vida eu pus uma arma nas minhas mãos para tirar a vida de ninguém. Eu não estava perto dessa pessoa. Eu não estava junto nesse lugar. Eu simplesmente tive o mesmo nome e fui reconhecido porque era parecido com essa pessoa. Ele tinha uma Bíblia pequena assim, Deus. Ele? O coronel, em cima da mesa Nossa. dele. Pequeninhas, Salmos e Provérbios do Novo Testamento. Coronel Walter Paulo. Ele disse, você acredita em Deus, jovem? Eu disse, coronel, eu acreditava em Deus. Eu era católico, né? Eu fiz crisma, comunhão, tudo. Eu acreditava em Deus. Mas os meus sonhos estão sendo destruídos. Eu não acredito que Deus, ele exista, permitindo que o inocente vá parar na prisão do exército e destruir meus sonhos, a minha vida assim. Ele fez assim com a Bíblia. Leia este livro. Tu vai encontrar resposta para tudo o que está passando. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Em 5 dias eu li todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E eu chorava muito na presença de Deus. Perguntando para Deus o porquê daquela situação ali. Não conhecia Jesus do jeito que a gente conhece hoje, conhecia no formato católico cristão, né? Sim. Mas não Sem um aprofundamento. sem uma profundidade, assim, né? E aí passou o tempo, dia 31 de agosto de 1995, às 7 horas da manhã, o capitão da minha unidade, capitão Rodrigo, ele me desperta dentro da prisão do exército, dia 31 de agosto, 7 da manhã, e me faz uma pergunta. 04, eu pulei como um soldado, né? Sim, senhor capitão. Tu foi condenado? E eu disse, não, senhor capitão. Ele, sim, então procura ver com os teus advogados, porque eu acho que tu foi condenado. Na verdade, ele já tinha lido na página do jornal. Saiu na primeira página do jornal 0 Hora, na época, na capa do jornal 0 Hora. E quando 9 da manhã chegou meu irmão e meus 2 advogados na época. E quando eu saí da cela do 16º GAC e eu olhei para eles no pátio, eles estavam me aguardando, eles baixaram a cabeça assim. Daí eu vi que tinha uma notícia ruim. Daí eu perguntei para eles o que aconteceu. E eles disseram, olha, a gente fez o que pôde por ti, Alexandre. Mas infelizmente o juiz, agora era um juiz que estava, ele acabou te sentenciando e condenando. Eu tinha completado 19 anos de idade naquele mês. E eu perguntei quantos anos eu fui condenado. E ele disse, 22 anos de prisão. 22 anos com 19 anos. Sem nunca ter roubado nada. Meu sonho foi, eu sempre estudei, meu sonho foi ser militar. Queria servir a nação. A nação. E ali eu senti que tinha acabado tudo. Tinha acabado tudo. Eu chorei desesperadamente, 2 dias, 3 dias direto, assim. E aí o sargento Lemos, da minha unidade, era inverno, agosto, ele disse assim, 04, vamos na bateria, dentro da prisão, era um chuveiro gelado.
um cano de água gelada, disse, vamos na bateria lá e tu vai tomar um banho lá. E um banho quente. E eu saí da bateria e quando ele estava saindo, ele disse assim para mim, vou te deixar tomando banho aí, a hora que tu terminar tu me avisa, como se dissesse assim, ó, o caminho tá ali, vai embora, te some. Não chegou a dizer isso, mas me deixou sozinho na unidade. E eu disse, não, não quero fugir, não sou bandido para fugir. Fui até a unidade, peguei um cadarço no meu armário que estava lá ainda na unidade, que eu não tinha cadarços no meu coturno e nem o cinto na prisão, para evitar um enforcamento, algo assim. E eu fui até, peguei um cadarço no meu sapato e uma cinta, e eu fui até a prisão novamente depois do banho, e eu cheguei na prisão assim, eu olhei para aquelas grades e disse, tem por que viver mais, cara? Tem por que viver? Eu amarrei a corda bem forte no meu pescoço. E quando eu estou tentando mirar nas grades, para tentar amarrar a corda na grade, assim, eu escuto o barulho das grades se abrindo, correndo. Chega esse sargento que eu falei, mais alguns colegas do ano, me renderam, tiraram aquelas cordas, tiraram as cordas do meu pescoço e me impediram de eu ter feito a besteira que eu ia fazer. Deus enviou eles. Eu vejo que Deus cuidando de tudo. Alguém viu eu botando os cadarços no bolso. Alguém viu botando o cadarço no bolso e comunicou o sargento. Ó, o 04 vai fazer besteira. E eles impediram por questão de minuto. Eu pensei que tinha destruído, acabado a minha vida. Isso era o final de agosto, início de setembro de 95. Amigos, Deus. Não ficou ninguém, né? Ficou mãe, irmãos. Meu pai tinha falecido. Meu pai tinha falecido. Ficou minha mãe sofrendo. A mãe ia a tudo que lugar procurando ajuda. Fizeram um abaixo-assinado na cidade, reuniram mais de 1.000 assinaturas no bairro. 1.000 assinaturas com nome, só no bairro. 1.000 assinaturas, eu nasci em São Leopoldo e me criei. Então foram mais de 1.000 assinaturas com RG, nome completo e CPF. Ou RG ou CPF. Para mostrar para a justiça que houve um engano ali. Sim. Que um bandido não ia ter 1.000 assinaturas no abaixo-assinado. Meu Deus, sim. Um abaixo-assinado de 1.000 assinaturas. Não adiantou. Fizeram uma manifestação, saindo do Vale dos Sinos, manifestação do Fórum, com faixas, protestos. Na época, em 95, tinha RBS, Jornal do Almoço, Vale dos Sinos, Rua Grande, Zero Hora. Esses jornais tudo cobriram porque era manchete vincular soldado do Exército. Sim. Eles usavam esse o Exército como se fosse um soldado, um criminoso que fosse militar. Olha só. Entendeu? Só que em setembro algo aconteceu, Deus. Algo aconteceu que eu comecei a entender por que eu estava lá. Eu estava lá, minha mãe começou a ir na igreja, e numa dessas idas na igreja, minha história começou a ser conhecida na cidade, 2 jovens resolveram ir lá falar do amor de Deus para mim. E era 26 de setembro de 1995. 3 da tarde, chegou 2 jovens lá e disseram, nós viemos aqui te apresentar Jesus. E eu estava lendo a Bíblia, inconformado com tudo aquilo, mas já estava onde daí? Ainda no quartel. No quartel? Ainda no quartel. Fiquei todo o tempo, até a baixa minha no Exército, eu fiquei dentro da unidade. Eles não podiam me tirar, porque eu era militar e não tinha nada na minha conduta militar. Inclusive o juiz, na época, pediu meu comportamento no quartel. Quando eu lia o parecer, o relatório dele no meu comportamento, não dava para conectar. Eu chorei de ver assim. Ele colocou tudo que eu tinha, as minhas indicações, os meus cursos, tudo ele colocou na carta para o juiz. Quem eu era dentro do Exército. Mas chegou dia 26, numa terça-feira, essas 2 jovens chegaram lá. E era 3:30 da tarde, uma delas perguntou assim, você gostaria de aceitar Jesus como teu salvador? Pô, Deus, eu pensei assim, cara, eu não tenho mais ninguém por mim. Só tem minha mãe. Agora, tantas vezes eu tive oportunidade de conhecer Jesus e não quis. Agora Jesus está, tipo, ninguém mais me quer, Jesus me quer. Sim. Tipo assim, cara, que louco, né? Que interesse é esse? Que interesse, ninguém mais, perdi amigo, não tinha mais ninguém, cara. Né? Quem vai querer ser amigo do presidiário? Né? Se tu é inocente ou não, tá nessa, naquele momento tu era um presidiário. Ali tá ocupado, né? Tá ali. Porque as pessoas sempre têm aquela ideia, tipo, onde tem fumaça tem fogo. Isso. Só que ali me anunciaram Jesus. 5 anos depois, uma dessas jovens que me anunciaram Jesus se tornou minha esposa, né? Se tornou minha esposa. Ela foi uma
uma jovem, se tornou minha esposa, hoje é 23 anos, comemoramos agora dia 10 de março. Parabéns. Estamos casados. 23 anos. E 28 anos que a gente se conheceu. Meu Deus. E ali começou uma jornada, né, de experiência com Deus. Porque eu entendi que dali eu fui para, na época, o maior presídio que havia no estado do Rio Grande do Sul, que era o Presídio Central de Porto Alegre. Uhum. Então, até eu entrar no Presídio Central, eu tinha esperança. Não, Deus vai provar a minha inocência. Sim. Não vai permitir um presídio. Porque ali eu estava preso, mas era militar, estava fardado, né, não era um preso comum, digamos assim. Né? Alimentação, tinha tudo. Tudo normal, colchão, banho para tomar, tudo normal, né? Uma cadeia do exército limpa, cheirosa, né? Digamos assim, né? Né? Tinha um preso, mínimo de dignidade. Isso. Mas dia 30 de novembro era minha baixa no exército. Meus advogados tinham feito um recurso, não tinha sido julgado no TJ ainda, no tribunal, e eu esperando sair aquele recurso. Na época, uma mulher foi me visitar, evangélica, crente, disse assim, olha, eu vim aqui te trazer uma mensagem de Deus. Tu vai passar por lugares que tu não gostaria de passar. E eu não aceito. O Senhor manda te dizer que tu vai passar por lugares que tu não gostaria de passar. Mas o Senhor diz que nem um fio de cabelo teu vai ser tocado. Nossa. E que Ele te envia para lá, para que tu pregue o evangelho dele. Amém. Aquilo, eu sabia que era Deus falando, mas eu não queria aceitar. Eu disse, não, isso não é Deus. Deus não vai querer isso para mim. Uhum. Mas eu, no fundo, eu sabia que era Deus. Sim. Não tinha como dizer que não. Estava preparando as primeiras agendas. As primeiras agendas. E aí, dia 30 de março, o inspetor, na época, não vou falar o nome dele, porque há tantas falhas nesse processo, mas o escrivão e o inspetor, na época, que conduziram esse inquérito, inclusive um deles foi afastado depois por corrupção. Ele dizia para mim assim, ô soldadinho, hoje tu tá aí fardado, hoje tu tá aí com o tenente do teu lado, amanhã depois eu vou te buscar e a conversa vai ser diferente. Quando chegou dia 30 de novembro, que eu fui dar minha saída do exército, ele foi me buscar. Eu pensei, pô, agora ele vai cumprir aquilo que ele falou, né? Mas Deus não permitiu ele abrir a boca, né? Deus já havia falado que eu iria para um lugar, que nem um fio de cabelo ia meu ser tocado. Ele não tocou um dedo em mim, Deus. Não permitiu, Mônica, que ele tocar um dedo em mim. Eu fui realmente conduzido dali do exército até a DPPA. Da DPPA eu fui para o presídio. E nunca, em nenhum trajeto desse, realmente, nem agente, nem policial, nunca tive uma sequer agressão, até por perseguição evangélica que a gente teve dentro do presídio. Sim. Nunca Deus permitiu a gente ter qualquer tipo de agressão, nem por parte de agente, nem por parte de preso. Deus foi fiel na promessa. Meu Deus. Eu entrei no presídio lá em novembro de 95, e quando eu cheguei lá, eu olhei tudo aquilo, né? Eu pensei, poxa, gente, que coisa, né? O que o senhor tem para mim aqui? Chegou a hora da janta, eles perguntaram quantos tinha, assim, num lugar que cabia 3 pessoas, tinha uns 15. Daí contaram quantos tinham lá. Eles encheram um balde de feijão, um balde de massa, azedo, cheiro de azedo, um pão muito velho, assim, empurraram como se fosse um bicho, animal, que nem animal come hoje, assim, né? Na época empurraram, assim. Eu via as pessoas tomando aquele balde, assim, de feijão na boca e passando para outros, assim, comendo aquela massa com a mão, assim, nem animais, assim. Eu não consegui comer aquela primeira noite, peguei um pão, agradeci a Deus, né? Segurei, assim, firme, né? Comi aquele pão. Minha mãe entrou, assim, quando ela entrou para me visitar no primeiro dia, ela desabou em lágrimas. Eu disse, mãe, fica tranquila. Deus sabe o que faz. Eu estava me alicerçando em Deus. Só que esse alicerçando em Deus, quando eu entrei, passou a primeira semana, 2, comecei a me desestruturar naquele lugar. Sim. Caiu a ficha. Caiu a ficha. E eu não comecei a não ter firmeza em Deus mais. Porque eu duvidava, disse, que Deus é esse, né? Que permitiu parar nesse lugar. E chegou lá em meados de setembro. Já tinha se passado um ano que eu estava preso. Nossa. Meados de setembro de 96. Eu disse para a mãe assim, mãe, eles estão fazendo um túnel aqui, né? Era na visita. Um túnel aqui no Presídio Central. E nesse túnel, está quase saindo do lado de lá do muro.
né? E eu vou fugir nesse túnel, eu não vou ficar aqui nesse presídio mais. Acabou. Tipo assim, como se dissesse para Deus, acabou, Deus, o teu tempo. Né? A gente não entendia, achava que o meu tempo era o tempo de Deus, né? Sim. Deus, acabou o teu tempo, eu vou sair nesse túnel, vou sair embora, vou fugir, não vou ficar aqui. Sempre numa fuga, alguns fogem, outros, hoje ninguém mais foge, na época eu fugia muito do presídio central, né? Hoje a segurança é mais forte, né, outros recursos, né? Sim, as ferramentas são melhores hoje né? Na época havia muita fuga. Eu disse, eu vou fugir, e sempre dava lá nessas fugas, um quebrava uma perna, um morria, um ganhava um tiro, era aquela coisa louca, tenso. Mas eu pensava, era tudo ou nada. A mãe saiu desesperada naquele dia da visita, foi para a igreja, chegou na igreja, comentou para a Sinara, na época a irmã Sinara, não era minha esposa. A paz do Senhor. O Alexandre não quer saber mais, que vai largar, desistiu, não quer esperar em Deus mais, vai fugir. A Sinara não falou nada para minha mãe. Isso era um domingo, dia de visita, mas saiu, foi no culto à noite. Na segunda-feira a Sinara fez um jejum para Deus fazer algo. Sim. E ela apresentou jejuns e só bebeu água naquele dia. No segundo dia ela foi trabalhava, voltou. No segundo dia ela bebeu água, entregou o jejum, tomou água e em segundo dia emendou o jejum. Emendou no terceiro dia. 3 dias de jejum só tomando água. Para que Deus falasse, eu fizesse algo na minha vida. Sim. Porque a situação estava dramática mesmo. Eu ia fugir naquele momento. E aí, se passou domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, minha mãe foi me visitar. Era o final do jejum que a Sinara estava fazendo por mim. Nossa. Quando eu, ainda assim, naquela esperança, assim, de uma luz no fim do túnel, no final da visita, 3:30 da tarde, abri a Bíblia para ler um versículo, né, junto com os familiares que estavam assim, e eu li o versículo que diz: que nenhum de vós padeça como homicida ou malfeitor, ou como aqueles que se intrometem em negócios alheios, mas que se padeça como cristão, não se envergonhando disso, mas glorificando Deus nessa parte. Quando eu terminei de ler o versículo, eu fui orar, 3:30 da tarde, coincidência, no mesmo horário que eu aceitei Jesus, os céus se abriram e dentro daquele lugar Deus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que isso. Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu digo assim, às vezes para os jovens, que a gente cuidou de jovens muitos anos, eu disse assim, ó, não existe nada que se explique, ninguém, nada. Parecida. É como transformar água em vinho. Aleluia. Não tem palavras humanas que conseguem transcrever o que é o batismo com o Espírito Santo. É um fogo. O que tu vive é diferente. Porque eu fui para as grades no segundo andar da galeria 2D na época, e eu olhei por cima do muro, que dava gente ao muro, pegava o morro da polícia. Eu comecei a chorar e disse: Deus, obrigado porque eu estou nesse lugar. Aleluia. Hoje eu Obrigado, sei. Jesus. Hoje o Senhor falou comigo que eu não vim aqui para cumprir uma pena. Eu vim aqui para pregar o teu evangelho. Aleluia. Amém.